Filipenses, o capítulo 4, vamos ver do verso 1 em diante. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Filipenses capítulo 4, no verso 1 em diante, diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que me ajudes a essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam tudo conhecidas diante do Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Quero repetir com os irmãos o versículo 6 e o versículo 7. O 7 diz assim: Não estejais inquietos, talvez algumas versões vai estar ansiosos, por coisa alguma. Antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Irmãos, lendo esse versículo 6, e esse versículo 7 em destaque aqui, dentro de todo esse contexto que nós lemos de Filipenses, eu gostaria de apresentar, como já foi até apresentado para a igreja, esse tema, a paz de Deus através da oração. É sobre isso que a gente quer falar aqui essa noite. A gente sabe que a igreja primitiva, ela teve tempos difíceis, perseguição por causa do nome de Jesus. E Paulo, quando ele escreve para a igreja que está em Filipos, para que eles venham se alegrar, Paulo não está escrevendo em um quarto com ar-condicionado, não, ele está preso, sabe? E ele consegue ministrar aqueles irmãos para que eles tenham paz, para que aqueles irmãos tenham alegria no Senhor Jesus. E aí esses irmãos têm esses problemas de perseguição, de lutas, e a mensagem que Paulo vai trazendo aos corações: olha, o Senhor está perto, o Senhor não abandonou vocês, Ele está perto, sabe, Ele é fiel, Ele está ao lado de vocês. Então não fica inquieto, não fica ansioso demais, Ele vai ministrando ao coração deles. Antes as vossas petições, quando vocês forem orar, Ele vai dizendo, apresenta isso tudo diante de Deus, está te incomodando, está te perturbando, está tirando a sua paz, Ele está perto de vocês. Às vezes, não sei se já aconteceu com os irmãos, às vezes a gente não está bem, algum problema ou outro que nós enfrentamos, problemas naturais da vida, às vezes é um problema de saúde, um problema na família, às vezes nós enfrentamos, e às vezes chega uma pessoa perto de nós e ela precisa de uma ajuda, às vezes com uma palavra, às vezes com uma oração, às vezes, não sei, com alguma necessidade, e às vezes você fica assim, meu Deus, eu não estou bem, o Senhor ainda quer... E aí Paulo estava nessa situação, Paulo estava vivendo suas perseguições, mas ele estava pronto, como servo do Senhor, a abençoar os irmãos ali em Filipos com uma palavra de ânimo, com uma palavra de fé, com uma palavra de perseverança, que é o que ele estava fazendo aqui. E ele vem dando uma certeza, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai guardar o seu coração. Ela vai te guardar, esse guardar aqui é o guardar de uma sentinela de plantão, de um sentinela de plantão, esse guardar que ele está falando aqui. Então ele dá essa certeza a esses irmãos aqui.
que enfrentavam esses problemas, como também tinham problemas internos. Né? Ele vem no início, a gente percebe, quando ele fala sobre Evódia e Síntique, são mulheres de Deus, servas do Senhor, e às vezes tinham um pensamento diferente e precisavam acertar algumas coisas ali. Então esse cenário ele vem dizer, não andeis ansiosos ou não andei inquietos, às vezes por coisa alguma. Né? Assim ele vem ministrando ao coração dos irmãos de Filipos, e eu acho que nós também precisamos de buscar, como dizer assim, entender mais da palavra para os nossos corações, porque às vezes andamos inquietos, andamos agitados, andamos ansiosos. Às vezes isso acontece, e a palavra e o desejo do Senhor é que o nosso coração não ande assim. Independente das circunstâncias, esse é o desejo do Senhor. Então, oração, súplica, é a chave da vitória, irmãos. Precisamos orar. Precisamos nos render diante daquele que já venceu, que é Jesus Cristo. Ele já é vitorioso, ele tem a vitória para as nossas vidas. Nós precisamos nos render em oração diante do Senhor dos Senhores, aquele que triunfou, aquele que venceu a morte e que nunca nos desamparou, que enviou o Consolador para estar ao nosso lado, não nos deixou órfãos, não nos deixou sem apoio, sem sustento. Então nós precisamos nos render e nos inclinar diante daquele que já venceu, que é Cristo Jesus. E se nós estamos com Cristo Jesus, nós somos mais que vitoriosos. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. Não é ignorar os nossos problemas, irmãos. Nós não vamos ignorar. Não é fingir que eles não existem. Nós não vamos fingir que os problemas eles não existem. Mas é levar tudo a Deus em oração. É isso que nós vamos fazer. Vamos apresentar tudo diante do Senhor em oração. Precisamos vencer a inquietação. Precisamos vencer a ansiedade. A palavra do Senhor, essa noite, ela diz que através da oração nós podemos vencer. Nós podemos ter essa paz de Deus através da oração, independente das circunstâncias. Precisamos levar e apresentar diante de Deus. Nós não vamos ignorar os problemas que nos rodeiam, mas vamos apresentar eles diante do Senhor. Então, todos esses problemas, nós os reconhecemos e apresentamos eles diante de Deus. A oração, irmãos, ela faz parte de uma vida de entrega a Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa vida de entrega, sempre lembrando que Cristo venceu. Quando nós oramos, nós temos que lembrar, quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos nos inclinando diante do Senhor, nos apresentando como dependente dele. E quando nós nos inclinamos diante do Senhor, nós queremos, Cristo venceu. Está aqui, Senhor, o impossível que é para mim. Está aqui a minha necessidade. E eu estou dobrando os meus joelhos. Eu estou me abrindo, colocando as minhas necessidades diante do Senhor, de um Cristo que venceu. Isso nós temos que ter essa convicção. E isso tem que fazer parte da nossa vida. A oração. A súplica. São pedidos urgentes, necessidades específicas que às vezes passamos. Nós não esperamos, às vezes, de repente, estar num hospital e às vezes isso acontece. Nós não esperamos perder o emprego, isso pode acontecer. Nós não esperamos de perder um ente querido, isso de repente acontece. Situações, mas nós devemos ali suplicar ao Senhor necessidades específicas, em momentos de necessidades profundas. A oração e as súplicas, irmãos, elas andam juntas. Elas caminham de mão dada, elas andam juntas. E a ação de graça, mesmo sem ter recebido nada, mas celebrando o que Deus já fez, e Ele é capaz de repetir os seus feitos. Quando nós nos apresentamos em ação de graça, nós lembramos que o Senhor já nos deu vitória. O Senhor já nos salvou, já nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor já abençoou meu casamento, já abençoou, o Senhor já abriu uma porta de emprego, o Senhor já me curou de enfermidades, o Senhor já me deu livramentos, e então eu creio que o Senhor pode fazer muito mais ainda. Apresentamos a Ele com ação de graça. Irmãos, quando nós lembramos no Antigo Testamento,
Quando o cajado foi passado para Josué, Josué também tinha ali o rio Jordão diante dele. Ele tinha que avançar. Mas Josué conhecia o Deus dele. Deus, o mesmo Deus que deixou ele chegar diante daquele rio, foi o mesmo Deus que também fez ele passar o Mar Vermelho. Josué passou, a pé enxuto no Mar Vermelho. Josué vivenciou isso, ele viveu isso. Ele teve essa experiência. E depois ele teve o Jordão pela frente. Como aquela multidão passar, como os soldados hebreus iriam passar ali e avançar para a cidade de Jericó? Como? Não tinha barco, não tinha recurso. Então o Senhor abriu o mar e eles passaram ali também a pés enxutos. Então, ação de graça, mesmo sem ter recebido, mas lembrando do que Deus já fez, Ele é capaz de repetir os seus feitos. Mesmo você não há como realizar, mas nós temos que crer que Deus ele já fez maravilhas e continuará a fazer. Nós temos que nos apresentar diante de Deus, entendendo que Ele tudo pode. Deus ele chama à existência aquilo que não existe, irmãos. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai ser pai de multidões, pai de nações. Aí Abraão pensa assim: minha mulher não tem filho, eu não tenho filho, a minha mulher é estéril, a minha mulher já está avançada em idade. Então, assim, na lógica, Abraão poderia rir, Abraão poderia debochar, Abraão poderia não dar ouvido, mas ele creu. Deus chama à existência aquilo que nós não vemos, não há possibilidades. Então, nós vivemos hoje nesse cenário, nesse mundo também, assim como os filipenses precisavam dessa palavra, nós também precisamos dessa palavra. Por muito pouco nós nos inquietamos, por muito pouco nós estamos ansiosos. Não tem ninguém apontando uma arma na nossa casa, querendo nos expulsar, porque nós somos crentes, não tem ninguém invadindo a nossa igreja, né, como acontece em alguns países muçulmanos, alguns países onde o cristianismo ele é perseguido ferozmente. E nós temos essa liberdade, mas ao mesmo tempo, por muito pouco nós nos inquietamos, por muito pouco nós estamos ansiosos. Isso, irmãos, é o reflexo de nós queremos estar no controle da situação. A ansiedade, a inquietação, é isso, é nós querendo estar no controle. Nós querendo ditar as regras nos mínimos detalhes. Se algo foge do nosso controle, nos falta ar. Você já ficou ansioso? Eu já fiquei. Nos falta até ar. Ansiedade, andamos inquietos. Mas a palavra do Senhor é para que não estejais inquietos, ou não estejais ansiosos, por coisa alguma. Não é pelo problema A, B, ou se o problema ele é grande ou ele é pequeno. É por coisa alguma. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma. A vitória sobre a ansiedade, conquistadas pelos cristãos, os cristãos, eles não vinham da ausência de ameaças, como nós lemos aqui dos cristãos aqui de Filipos, não vinha sobre a ausência de ameaças. As circunstâncias estressantes, mas de profunda confiança em Deus, eles tinham certeza de que Ele está no controle, mesmo nos momentos aqui de perseguição, eles tinham essa certeza de que Deus está no controle. Nós precisamos crer numa vitória, mesmo num cenário de perseguição, mesmo num cenário onde o estresse é muito grande. Nós precisamos descansar no Senhor e lançar diante dos pés do Senhor em oração. Nos dias de hoje, quando nós enfrentamos situações estressantes, e nós enfrentamos, a tendência natural é buscar solução imediata. Nós buscamos soluções que são imediatas. Isso é o que nós mais fazemos. Ou, às vezes, nós nos afundamos nas preocupações. Às vezes, ou nós buscamos a solução que vai resolver rápido, ou eu me afundo nas preocupações. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinando. Sejam tudo conhecido diante do Senhor. E às vezes estamos meio que afogando nas preocupações do dia a dia, das lutas, dos problemas que nós passamos. Estamos nos afogando. E às vezes o Senhor vai permitindo, porque às vezes nós achamos que somos fortes, às vezes não nos inclinamos humildemente para dizer: Senhor,
está aqui, Senhor, o meu problema. O Senhor já venceu e eu preciso descansar no Senhor, porque o Senhor é o Senhor que venceu por mim. Às vezes o problema ele não vai sair diante dos nossos olhos, mas o nosso coração ele precisa estar em paz com o Senhor, de que o Senhor está no controle, e nós descobrimos isso quando cumprimos o que está neste versículo. Sejam tudo conhecido diante de Deus. Embora Deus já saiba de tudo, mas quando nós temos essa atitude, é uma atitude de fé, uma atitude de entrega, nós estamos dizendo não à nossa carne, não à nossa força, mas estamos nos apoiando e confiando no Senhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É hora de pararmos para orar, de agradecer a Deus pelo que já temos e pedir sabedoria para enfrentar a situação. Irmãos, se estamos dando sufocados, é hora de pararmos e orarmos. É hora de buscarmos de Deus força, sabedoria diante da adversidade que está vindo, não nos afogarmos em preocupação, não sermos ali consumidos pela ansiedade. Nós não podemos ser consumidos pela ansiedade. Então, a paz de Deus, irmãos, ela vem através da oração. E é tão interessante que é algo que nós sabemos. Jesus orou ali no Getsemane, em momento de angústia. Antes dele ser preso, ele estava ali em angústia. Jesus orou, se apresentou ali diante de Deus, expondo o seu momento de dor, o seu momento de angústia, ele levou diante do Pai. Mas ele deixou bem claro, antes seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Mas ele apresentou isso diante do Pai, a sua angústia, a sua dor. Irmãos, isso tem consumido vidas. A ansiedade tem perturbado pessoas no trabalho, tem perturbado pessoas em seus lares. Mas a palavra de Deus, para nós, ela é poder. Quando ela nos manda confiar ou apresentar diante de Deus, parece que é algo louco. Mas para nós é algo que é o poder de Deus, é algo que nosso coração consegue conceber. Conseguimos aceitar isso em nosso coração, porque nós estamos em Cristo Jesus. Parece uma loucura, mas a paz de Deus, ela vem através da oração. E outra coisa que acontece nesse mundo, na nossa caminhada cristã, a Bíblia diz que o inimigo ele está como um leão rugindo ao nosso redor. Nós sabemos que um leão, quando ele quer atacar, ele não faz barulho, irmãos. O rugido do leão é para intimidar, é para colocar medo. E às vezes o mundo, as mensagens que nós vemos nesse mundo hoje, se nós olharmos para fora do país, se nós olharmos o reflexo que isso pode trazer para a nossa nação, os problemas que nós vivemos dentro do nosso estado, e às vezes as pessoas estão inflamando, às vezes as pessoas de medo, então o barulho, o rugido está à nossa volta. E às vezes nós estamos, como que vai ser? E agora? O que será de mim? Se isso acontecer, pode. E se aquilo acontecer, e se aquilo. E aí o nosso coração ele vai inchando. Inchando. E a palavra do Senhor, ela nos manda apresentar isso diante do Senhor em oração. Talvez as coisas venham mesmo, talvez as coisas venham e piorem. Mas o nosso coração, ele precisa estar em paz, meu irmão. E através da oração isso é possível. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há corações, há pessoas doentes, às vezes, porque não têm deixado essa paz de Deus reinar ou florescer dentro do seu coração. Porque então simplesmente não se rende em orar, em buscar a face daquele que venceu. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não vai vencer, ele já venceu. Não é porque os problemas persistem que Jesus ele vai vencer. Não, ele já venceu. Nós precisamos chegar com fé diante do Senhor, que o Senhor ele tem vitória e paz para nos dar, e ele tem isso para nos dar através da oração. Ao Senhor aquele que venceu.
Então tem essa promessa: corações, mentes guardados em paz, através da oração. Através da oração, temos aí corações e mentes guardados, como está no versículo 7. Ele promete que quando orarmos com gratidão, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mente em Cristo Jesus. Muitas vezes buscamos paz, buscamos soluções em coisas temporárias, como distrações, entretenimento. Parece que eu não vou sentir a dor daquele problema, vamos dizer assim. Eu vou interter aqui, eu vou fazer isso aqui, não vou sentir a dor. Como que se isso pudesse resolver. Às vezes buscamos dessa forma. Mas a paz que o texto vai nos dizer, a paz de Deus, ela é permanente, irmãos. Ela é uma paz verdadeira. As distrações, elas vão passar. Mas quando nós buscamos a paz do Senhor para os nossos corações, ela é permanente, ela é verdadeira. Ela mantém a nossa mente sã, o nosso coração em paz. É a promessa da palavra do Senhor que a nossa mente sã, o nosso coração, ele fica em paz, firmes em Cristo, mesmo no meio das tribulações. Mesmo no meio das tribulações. Paulo está falando de alegria no momento de tribulação. Não é um momento de festa, não é um momento festivo, mas é um momento aqui de tribulação. E ele está falando de alegrai-vos do Senhor. Não alegrai-vos na política, não alegrai-vos no dinheiro, não alegrai-vos, mas alegrai-vos no Senhor. Porque tudo nessa vida passa, e nesse mundo há muitos enganos de soluções. E são soluções temporárias. Quando nós pensamos na política, por exemplo, vem um político, fica 4 anos, depois vem outro. Sabe? Se é bom, se é ruim, não é a questão, mas passa. Passa, mas quando nós confiamos nossa vida no Senhor, nossos corações, Ele é essa paz que permanece. Que nós precisamos dentro do nosso coração, que nós precisamos na nossa caminhada de fé dessa paz, porque sim, nós vivemos tribulações e nós ainda viveremos muito mais tribulações. No campo espiritual, na área familiar, dentro da nossa sociedade, sim, irmãos. Eu queria dizer que tudo vai ficar numa banha, não fica. Os problemas, enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos luta. Mas enquanto estivermos nessa terra e firmes em Cristo Jesus, e nos rendendo diante dele em oração, diante daquele que venceu, que é Cristo Jesus, sim, nós teremos paz. É promessa da palavra. Nós podemos ter uma palavra que guarda o nosso coração, que proteja a nossa mente de ser atacada pelo inimigo que está rugindo aí, dizendo para mim, dizendo para você, não adianta. Não adianta ir na igreja, não adianta orar, não adianta crer em Deus como eles têm pregado. Muitas vezes o inimigo vai dizer isso. Não adianta, desiste da sua família, desiste de pregar, você não vê resultado. Ele fica rugindo, tentando intimidar a nossa fé, mas a nossa fé está em um Cristo que venceu. E nós temos que caminhar junto. Como que eu vou ser abalado? Como que eu vou ser desanimado se eu orar pensando assim, Cristo venceu? A minha causa ela é impossível para mim, mas Cristo venceu. Eu não consigo nada, eu canso, eu fico desanimado por muito pouco, mas Cristo venceu. Irmãos, e você vai ver você caminhar, porque nós caminhamos crendo que a nossa força não vem de nós, mas ela vem do Senhor. Eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Eu posso orar, eu posso crer mesmo sem eu ver nada, porque Ele me fortalece. E tem que ser assim, porque é um padrão da palavra de Deus, ela nos exorta a crer, a tão somente crer no Senhor. Então sim, a paz de Deus, ela vem através da oração. Meu irmão, eu não sei como tem passado os seus dias. Eu sei, não é Deus que está me revelando, não, mas eu sei porque todos nós passamos por lutas. Eu passo por lutas, a igreja passa, as famílias passam. Passamos por lutas, mas o que a palavra está nos garantindo é que Deus, Ele nos dá paz mesmo no meio dessa luta. Ele nos dá paz. E sem essa paz, irmãos,
Se nós perdemos essa paz do Senhor, nós temos que fazer uma reflexão urgente da nossa vida. Porque Cristo, Ele é a paz verdadeira. Ele é essa paz, Ele prometeu essa paz para nós. Sim, pastor, lá na eternidade, sim, lá vai ser tempos de paz, de glória, de louvor, maravilhas. Mas mesmo aqui, em tempos de luta, Ele está presente na nossa vida e Ele é, sim, o príncipe da paz. E se Ele mora dentro do meu coração, então eu tenho que ter paz no meu coração, mesmo no meio das lutas e das adversidades, porque eu me rendi a Ele. Nós sofremos muito, sabe por quê, irmãos? Porque erramos, às vezes, em confiar mais na nossa força do que em confiar no Senhor. Você já viu a historinha da largata, que virou borboleta? O pastor deve conhecer, a Miriam deve conhecer. Não sei se os irmãos conhecem, mas eu vi esses dias, fiquei assim, coisa de criança, mas eu achei interessante demais. A largata, quantas perninhas que deve ter uma largatinha lá? Eu não sei. Depois você pesquisa e me fala. Aqui é um monte de perninha, né, irmão? E ela faz um esforço tremendo para se locomover, e ela anda tão pouquinho. Mas quando acontece a metamorfose, aquilo é um milagre de Deus, aquele negócio é uma coisa, é um milagre extraordinário. Ela vira uma borboleta e ela voa por cima das circunstâncias. Quando nós encontramos com Cristo, irmãos, acontece uma metamorfose. Há uma mudança, uma transformação, e nós voamos por cima das adversidades. Nós caminhamos por cima da água como Pedro caminhou. E se porventura a nossa fé vacilar, Jesus está conosco. É uma promessa que nós lemos aqui no versículo 5, perto está o Senhor. E se nós vacilarmos um pouquinho, ainda podemos clamar, me ajuda, Senhor, e o Senhor nos sustenta com a sua mão forte. Ele nos sustenta, por isso que nós devemos orar. Pedro ainda fez essa oração rápida, essa súplica, foi algo emergencial. Pedro suplicou ao Senhor, sustenta-me, Senhor. Muitas vezes estamos como Pedro, em um momento de descuido, nós estamos afundando. E se nós suplicarmos ali naquele momento de necessidade, o Senhor estende a sua mão e nos sustenta com o seu braço forte. O Senhor não perde o controle de nada nas nossas vidas. A paz de Deus, ela é permanente, ela é verdadeira. Mantendo a nossa mente, o nosso coração firmes em Cristo, mesmo em meio às tribulações. A paz de Deus, ela é possível, irmão, através da oração. A paz de Deus não é apenas algo individual. Ela também é algo que deve ser vivido em comunhão uns com os outros. A paz. Ela é algo individual, sim, mas ela também é algo que precisa ser vivido em comunhão aí uns com os outros. No início do capítulo fala sobre uma reconciliação entre dois membros da igreja, mostrando que a paz de Deus deve transbordar os nossos relacionamentos. Nós precisamos dessa paz, porque os nossos relacionamentos precisam ser um relacionamento de paz. Paulo está clamando, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que me ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos os nomes estão no livro da vida. Está pedindo para ajudar ali numa situação para trazer paz. A paz que eu preciso ter essa paz também em comunhão. Ao invés de nós deixarmos levar por contendas, às vezes divisões, disputas, somos chamados a ser agentes da paz, orando uns pelos outros, carregando as cargas uns dos outros, trazendo a paz para o seio da igreja do Senhor, para a nossa casa, para a nossa família. Jesus Cristo, irmãos, Ele é o verdadeiro fundamento da nossa paz. Nós precisamos orar, crer que Deus, sim, através da oração, nós podemos ter paz. Mas Jesus, Ele é esse fundamento aí da nossa paz. Ele é esse verdadeiro fundamento da nossa paz. A obra de Cristo na cruz nos liberta não apenas da condenação e do pecado, mas também das ansiedades, das preocupações que carregamos dia a dia. Então Jesus, Ele não só nos libertou do pecado, mas também da ansiedade, da inquietação que nós carregamos às vezes dia a dia. Ele levou tudo sobre si ali na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou, meu irmão.
E às vezes nós estamos, Jesus, eu quero carregar de novo, misericórdia. Isso só traz sofrimento ainda maior, além das tribulações. Se eu remar com a minha força, as coisas vão piorar. Aí é que eu não vou suportar mesmo. Mas se eu caminhar em oração em Cristo, sim, eu sou mais que vencedor. Ainda que as circunstâncias elas não mudem, ainda que Ele permita-se você passar pelo vale da sombra da morte, ainda que Ele permita você entrar na fornalha de fogo, ainda que Ele permita você entrar na cova dos leões, Ele ainda assim podemos orar e encontrar paz no Senhor. A paz que Deus oferece é uma paz que Cristo comprou com seu sangue, e Ele carregou sobre si as nossas culpas, pecados, para que nós pudéssemos descansar seguros nele. A ansiedade sugere uma tentativa de controle de tudo, e é aí aonde nós erramos. Mas Jesus nos chama a confiar nele completamente por todas as coisas, naquele que me fortalece. Essa força, ela vem de Cristo, vem do Senhor para as nossas vidas. Eu ainda gostaria, antes de encerrar, de ler um versículo que está em João, capítulo 14. Se você quiser abrir aí rapidinho, João 14. João 14, verso 26, diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Irmãos, essa mensagem que Jesus dá aqui aos discípulos, isso é momentos antes, ali de Jesus ser preso, ser levado e crucificado. Então ele já apresentava, ele já percebia essa inquietação ali no meio dos discípulos. E ele deixa algo claro: vocês não vão ficar sozinhos. Às vezes nós oramos, e às vezes, irmãos, o leão fica rugindo, você está sozinho. Você não está sozinho, meu irmão. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, você sabe por quê? Porque às vezes estamos remando com os nossos próprios braços, com a nossa própria força. E aí nós não estamos fazendo tanta força de nós mesmos que não estamos ouvindo o Senhor. E às vezes o Senhor pode estar à porta, batendo na porta, querendo entrar. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós começamos a fazer menos barulho, então escutamos o Senhor batendo, então nós podemos abrir a porta e o Senhor vai entrar e Ele vai cear conosco. E Jesus fez aqui uma promessa: vocês não vão ficar sozinhos, vocês não estão sozinhos. O sentimento de solidão, ele é um engano do inferno, e aquele que se dobra, que se rende em oração, ele encontra paz, porque ele se descansa nas promessas do Senhor. E é uma questão de crer, e eu volto a dizer, isso parece loucura, mas para aquele que é nascido de novo, isso não é loucura, irmão, isso é poder de Deus. Podemos descansar, ele disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Ele deixou isso para nós. A paz dele é a presença dele dentro de nós, ele é o príncipe da paz. Se nós temos Cristo, irmão, não há como nós não temos paz na nossa vida, independente das circunstâncias. Precisamos nos render em fé e orar ao Senhor e buscar-lhe a sua face. Eu não vou ler, mas vou lembrar aqui uma parte de um versículo que está em Hebreus, capítulo 4, ele fala assim no final, no versículo 3, nós, porém, os que cremos, entramos no seu descanso. Cristo Jesus, quando ele foi esse sacrifício perfeito, e depois de Jesus ser esse sacrifício perfeito, ele se assentou à destra do Pai. Se assentar, irmãos, é uma posição de descanso. A obra de Cristo, ela já está consumada. Quando o sacerdote ele apresentava o sacrifício lá no templo, tinha vários móveis lá e utensílios, tinha mesa, tinha o candelabro, tinha outros móveis lá, mas lá não tinha cadeira. Sabe por quê? Porque ele apresentava o sacrifício hoje, amanhã ele tinha que apresentar de novo. Mas Jesus ele fez o único sacrifício, o sacrifício perfeito, e ele sentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E aqueles que estão em Cristo Jesus estão sentados com ele. Então nós temos que ter essa paz, esse descanso, porque a obra de Cristo, ela já está consumada.
E nós precisamos, então, entrar nesse descanso. E a carta aos Hebreus, ele fala, como que nós entramos nesse descanso? Crendo. Como que nós vamos crer? Nos aproximando do Senhor através da sua palavra e em oração, porque a paz de Deus, ela vem sim através da oração. Amém? Você crê nisso? Os tempos são difíceis, mas Jesus, ele é fiel, ele é presente na sua vida. Ele é presente na minha vida. Então, sim, irmão, nós temos paz, sim, porque o Senhor Jesus, ele habita no meio de nós. Ele habita no nosso coração. Ah, pastor, eu tenho andado dias difíceis, eu não tenho conseguido orar. Às vezes eu acho que eu pequei, não tem mais jeito para mim. Tem pessoas, às vezes, assim. Eu já conversei com pessoas assim. Irmãos, por mais que às vezes aconteçam erros, o amor de Deus, ele não muda. Entenda isso. Está consumado. Ele te amou ali naquela cruz do Calvário. O amor dele não muda. Não significa que ele concorde com o meu pecado. Ele não aprova o meu pecado, mas ele me ama. Mas não dê ouvidos ao rugido do leão que está bramando ao nosso derredor. Mas creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor, que Ele guarda o seu coração, Ele guarda a sua mente. Quando nós nos apresentamos em oração, a paz de Deus, ela é possível sim através da oração. Vamos orar? Nós temos alguns minutos.